Olá, você que conversa com a gente em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM e nos canais abertos e fechados da TV Câmara. A gente atualiza com você os trabalhos dos parlamentares escolhidos por você, representante popular, aqui nas comissões internas, no plenário e também nas diligências. Hoje a gente vai conversar com o Júnior Locadora. Ele está presidente da Comissão de Saúde da Câmara, que sempre tem demanda do dia a dia, e também a Comissão de Esportes. Nós vamos falar de outras frentes e audiências públicas que estão discutindo demandas da cidade. Júnior, obrigado por conversar conosco aqui no estúdio. Eu que agradeço, Nelson, o espaço que sempre a TV Câmara nos dá, né, nós vereadores, para mostrar o nosso trabalho. Comissão de Saúde, a gente está gravando aqui com a informação quentinha. O Júnior acaba de vir com a Comissão de Fiscalização e Controle e Saúde de diligências envolvendo a área que ele mais anda no dia a dia com outros parlamentares em relação a essas demandas, porque infelizmente quanto mais se investe por várias razões, mais demandas tem para você que é usuário no dia a dia. Então vamos começar pela frota. O que você encontrou, sei que você já conhecia a realidade, das condições das UTPs, das unidades de transporte de pacientes e da frota da saúde, Júnior? Primeiro deixar bem claro que já é a quarta vez nesses 2 anos de mandato que nós vamos até a UTP. Hoje nós fomos eu, presidente da Comissão de Saúde, o vereador Eduardo Borgo, que é membro, a vereadora Estela, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, e o vereador Guilherme Berriel, que é membro também da fiscalização. A gente vai estar no local depois de denúncias, né, de vários usuários que fazem a reclamação por falta da demora das ambulâncias, muitas vezes, e também dos funcionários falando do sucateamento, né, das viaturas. Chegamos até lá, né, como foi já constatados até em documentos, a gente chegou lá, realmente várias viaturas paradas, algumas viaturas até são novas, né, difícil de entender. Como que pode? As viaturas novas já estão quebradas. E viaturas há 90 dias parada dentro de uma concessionária, outras coisas simples. E ficamos sabendo que quem presta o serviço das manutenção das ambulâncias, o contrato venceu já em agosto. Então, quer dizer, é um atendimento, saúde, de urgência, emergência, trabalho com vidas das pessoas e um contrato que já está vencido. Então, você vê várias viaturas paradas por conta de um contrato vencido. É muito preocupante, né, o que encontramos lá hoje. Agora, isso é contrato de manutenção de serviço permanente, essencial indiscutivelmente, né? Lógico que o que você que está nos ouvindo ou assistindo vai pensar é por que a estrutura administrativa da gestão não se antecipou antes do contrato vencer. Fica essa pergunta, né? Porque se você sabe que isso vai acontecer, um atendimento que o usuário precisa, né? Sempre que eu falo saúde é muita prioridade, e aconteceu isso. E voltando, já sempre cobrando, a gente vem cobrando, o porquê que ainda usa esse prédio lá, esse longe? Porque já foi falado isso, falaram que estava procurando. É lá no Colina Verde. Um novo prédio que seja mais próximo do centro, que fosse mais bem localizado, mas já faz um bom tempo que a gente vem cobrando isso e continua lá. Você vê, se você dá uma volta pelo prédio lá, você vê a situação do prédio muito precária também. Então, quer dizer, por que ainda não encontrou um outro lugar mais bem localizado na cidade de Bauru? Agora, estrutura operacional de serviço permanente essencial como esse que nós estamos falando, isso vale para outras tantas áreas da gestão pública, né? Você tem percorrido sistematicamente unidades de saúde. Aí de ar-condicionado a cadeira, tem coisa que o governo trocou, foi apresentado agora as contas de 2022, teve 4 milhões e alguma coisa de investimentos em equipamentos no dia a dia, mas tem muita coisa a fazer em unidades básicas com problemas. Esta realidade, ela se estende a outras unidades? Sim, sim. Eu estou sempre, desde o começo do meu mandato, né, eu sou técnico de enfermagem também, a gente acaba tendo aquele com carinho maior, estou sempre nas unidades, nas UPAs, nas UBS. E na sexta-feira eu tive presente, né, na UBS do Bela Vista. Depois de várias mães entrar em contato comigo, tinha 9 crianças aguardando internação naquele momento. E ali o que acontece? Você vê que estava sobrecarregado os funcionários. Por quê? Pediatria só tinha 3 técnicos de enfermagem e adulto, se eu não me engano, era 7. Pediatria, para trabalhar legal, teria que ser 5 e adulto 10. Ou seja, um técnico de enfermagem, quando ele já faz a diferença, sobrecarrega. E aí você vê 9 crianças aguardando internação, certo?
O que acontece? Mas é responsável do Estado, não deveria estar ali. Mas ficou ali 5 dias aguardando. E aí você vê as mães aguardando, sentado em cadeiras, né, ficando ali dias. Então não tem uma poltrona para aquele acompanhante, tanto das crianças quanto dos idosos, tem que ter uma poltrona. Se vai ficar ali 3, 4 dias, né, aguardando uma internação, tem que ter uma poltrona. Aí você vê o calor que estava, então quer dizer, o ar-condicionado não estava funcionando. Por que também que essa manutenção desses ar-condicionados? Porque sempre acontece isso. Então precisa entender o porquê. Porque eu sempre dei esse exemplo em outras repartições, tanto na Câmara Municipal, como também, acredito, no prédio da Prefeitura. Você não vê falar que ficou dias o ar-condicionado quebrado. Então quer dizer, por que se num lugar dá certo e lá não dá? Então tem esse sofrimento das mães, da população, dos acompanhantes, e tem a poltrona e tem os profissionais. Precisa ter mais profissionais. Ou seja, tem falta de servidores no sistema operacional. Precisa ter mais. Tem os auxiliares de enfermagem que aposentaram, então não foi reposto. Precisa ter esse olhar, precisa ver o que está acontecendo. Se vai precisar contratar mais, se dá para, às vezes, relocar, porque às vezes pode ser que tenha um técnico de enfermagem que às vezes no momento ele está em algum lugar, em alguma unidade que está mais tranquilo. Então precisa fazer essa mudança, precisa ter esse olhar com carinho, porque quem vem sofrendo há anos que é com a população, e às vezes é coisa simples, Nelson. Como às vezes lá uma divisória que tem da pediatria para o adulto no UPA do Bela Vista, por exemplo, a televisão, ou quem está no adulto esperando tem que ficar em pé para olhar o número que vai chamar na tela. Então, ou coloca uma outra televisão do lado de cá dos adultos, ou essa repartição que é de madeira, que ela seja de vidro, porque aí você consegue. Porque senão você não adianta, você está ali esperando e vai ter que ficar em pé, olhando. Então, são coisinhas simples que, se fizer, a população fica feliz. E não é eu, o vereador, que fui lá e estou apontando esses erros, é porque eles mesmos falam, tanto o profissional que trabalha lá fala, vereador, está sobrecarregado. Aí as mães falam, está muito quente aqui dentro. Então não é que você está procurando pelo. Está ali já, está visível. E é tudo coisa simples. Eu acho interessante essa questão das demandas, tanto da estrutura dos servidores, né, desse acompanhamento, porque aí se sentem um pouco mais seguros quando o vereador, né, que é o representante popular, também chega lá para vistoriar, acompanhar no dia a dia para poder passar essas informações. Aliás, falando de outra área, você também comanda a Comissão de Esportes na casa e acaba de ter uma audiência pública. Todas essas reuniões, para você que nos ouve e nos assiste, estão disponíveis na íntegra lá na TV Câmara, no YouTube. Mas para a gente poder detalhar as questões aqui, reforma de 4 distritais, uma verba lá antiga já, lá do final do governo Gazeta. Agora a Caixa Econômica Federal, que é a que faz o convênio, falou, não, remendo não dá. Ou faz com tudo que precisa, acessibilidade, bombeiros, ou não aprova a verba. Então, já vem 2 anos que a gente vem batendo nisso, né? Aí a gente entende, lá atrás tinha a pandemia, voltou o futebol amador, voltou a liberar os campos aos poucos, e os distritais de Bauru todos em péssimas situações. Aí vem agora tinha esse 1 milhão, veio mais, a prefeita colocou mais 2 milhões e 600 e alguma coisa, para fazer as reformas de 4 distritais. Vamos deixar, falando desses 4, ainda tem os outros 6 distritais que nem estão nesse pacote. Mas vamos falar desses 4, que é o Padilhão, Bela Vista, Gasparini e... Horácio Alves Cunha. Bela Vista... E Vila Junta. Vila Junta. Padilhão, Bela Vista, Gasparini e Redentor, né? Isso. Não, Meridota, Toninho Guerreiro. Meridota, Toninho Guerreiro, perdão. O que acontece? São os 4. Aí, no ano passado, nós ficamos o ano inteiro acreditando que essas reformas iam acontecer. Não aconteceu, ou melhor, que começasse, não começou. Agora está lá, tem mais 3 meses para abrir, parece, o processo de licitação. Estão falando que vai ter essa reforma, a gente vai cobrar, porque a reforma desses 4 distritais tem que começar a reforma nos 4 campos juntos, então não pode começar diferente. Então o que a gente já, na audiência, eu já questionei, mas peraí, e aí, o futebol para? Então aí veio o secretário, deu a seguinte sugestão, argumento, que vai ser alugado campos particulares, então não vai, está reformando os campos, não vai ter, ele garantiu que não vai parar o campeonato. Então se o campeonato tiver já começado, não vai acabar o campeonato, porque o secretário falou que vai alugar os campos. Mas a gente vai continuar em cima,
cobrando não só a melhoria, que aconteça o mais rápido possível, a manutenção, a reforma desses 4 distritais, mas tem os outros 6. Não podemos esquecer dos outros 6. Mas a gente vai ficar em cima, vai ficar cobrando. Tem ideias de mudar o gramado, né? Vai vir dos campos sintético, então a gente espera que isso aconteça. Vai ser muito bom, é um avanço. Vamos ver que faça no primeiro N1, depois o gramado, para ver de exemplo, que seja nos 4, para ver como vai ficar, se possível, depois fazer nos outros 6 também. Mas a ideia é essa. A gente vem brigando desde o começo do mandato, desde para voltar ao amador, porque não tinha parado por conta da pandemia. Então eu sempre falo, gosto de falar isso, porque também é uma outra área que eu vivi, né? Eu joguei ao amador, eu continuo indo nos campos, então é algo que a gente gosta e eu vejo quanto movimenta a cidade, né? Lógico. Assim, eu costumo dizer que entre pega o sábado e domingo é mais de 10 mil pessoas brincando que passa nos distritais de Bauru. Então a gente precisa estar em cima ali cobrando e a gente vai cobrar. Eu lembro aqui que você falou da questão do amador. Como jornalista, você fica com o arquivo aqui na cabeça, né? Quando você fala das reformas. Lembra do Mundo Kobe, no Araruna? Aí fez os banheiros, depois aí alagava dentro do banheiro, mas enfim, não teve drenagem. Mas colocou uma grama lá, a grama, só que depois não tem manutenção. Não. Rapidamente virou um ralo. Não tem manutenção. A gente sabe, muitas pessoas falam, mas locadora, mas não joga água lá, os caras não jogam água. Não. Mas assim, a gente sabe como que Bauru sofre, né? Tem ainda a falta d'água, então muitas vezes não consegue. E o tal do gramado sintético, pelo menos já não vai ter. Que dura mais, né? E não tem a água, né? Parece que a duração, né, de 10 anos e também não vai ficar precisando ficar jogando. Molhar. Quer dizer, você consegue também resolver essa questão de água, porque infelizmente Bauru, quando vive a seca, fica difícil, porque muitas pessoas às vezes sem água em casa para tomar banho, lavar roupa, fazer as higiene, almoço, janta e às vezes jogar água, então fica bem difícil. Então espero que também tem que solucionar a falta d'água da nossa cidade, mas pelo menos aí você consegue ali um gramado sintético, acredito que vai ser muito importante para a cidade. E felizmente a gente tem uma proposta de gestão de alugar campos enquanto faz os 4 ao mesmo tempo, sem fazer remendão e ver se sai logo do papel, né? Tem que sair, né, Nelson? A gente vem falando, a gente fala tudo isso já é 2 anos de mandato, pandemia já passou, espero que as coisas aconteçam, né? Eu ia falar aqui no ar que a gente jogou cascudo, né? Nos bairros da infância. Sei que você jogou também na rua, mas vai sair um torneio do terrão aí. Tem um monte de gente que vai na terra, em qualquer lugar, na rua mesmo. Então, eu vivo andando também, eu cobro muito a prefeitura para fazer a limpeza dos campos de terra. Em volta muito gramado sujo, muita grama alta, sujeira, as pessoas começam a jogar lixo. Tem que fazer a limpeza desses campos, desses campos de terra. Alguns maiores, alguns menores, mas precisa. Porque a molecada vai lá jogar, Nelson. Vai lá às vezes jogar, vai praticar um esporte, às vezes vai soltar uma pipa. Precisa estar limpo para essas criançadas. Na periferia não está tendo lazer. Então esses campos já é também uma forma dessa molecada. Aí vem aí o torneio de terrão, sub-11, né, que parece. Então quer dizer, essa garotada mais nova está começando a jogar. Às vezes está ali no seu bairro jogando, não tem condições de treinar, né, de pagar uma escolinha particular. Então precisa ter nos bairros, aquelas pessoas que fazem esses projetos sociais, que dão aula para essas crianças precisam treinar. E ter nesse torneio, às vezes quem garante que não pode sair aí um craque, um jogador, já vai para o Noroeste ali na categoria de base, pode às vezes. Então, às vezes tem muitos talentos que estão ali escondidos. Então, acredito que com isso, essas pessoas possam também aparecer. E independente disso também, a gente sabe, não estando jogando bola, estando praticando qualquer esporte, está longe das coisas ruins do mundão, né? Você falou de limpeza, está chamada a audiência pública, a gente está gravando aqui no período de chuvas, e todo mundo em Bauru que mora pouco tempo aqui ou não sabe que de segunda quinzena de dezembro até abril lá desce água mesmo, né? Depois do Rio Batalha a gente comemora que a água passa um pouco por cima do ladrão. Mas enfim, a prefeitura contratou e tem um contrato, não só nessa gestão, na anterior, para tentar deixar esses terrenos, principalmente nesse período, com maior agilidade para voltar lá, porque o mato cresce alto, tentar manter limpo. Está funcionando essa limpeza ou você recebe muito pedido ainda para resolver isso? Não tá, Nelson. Eu falo que a minha
minha maior demanda depois da saúde. A maior saúde, dia a dia, as pessoas entram em contato comigo falando da saúde, né? Mas aí entra o mato alto, os terrenos. O que eu tenho de demanda de terrenos privados, né? Os particulares também, que é das pessoas, sujos, e os públicos também. É muita demanda, Nelson, é muita. Então, eu queria entender, eu vou chamar uma audiência pública porque eu quero entender quantos terrenos existem dos particulares, quantos existe público, o porquê, como que funciona, se estão notificando realmente os donos, se está sendo aplicada as multas, o que faz e o porquê que tem tanto terreno, se não dá para ter uma ideia, né? O que pode fazer com esse terreno? O terreno está lá parado, se não pode, às vezes, fazer uma doação, depois uma contrapartida, para alguém construir alguma coisa para nossa cidade, ou se não pode vender e usar para fazer a limpeza dos outros terrenos, precisa fazer alguma coisa, porque quando a gente fala do terreno, a gente volta lá atrás na saúde, porque aí o terreno tá sujo, vai ter os escorpiões, vai ter dengue, acontece de aí vem a superlotação também nas unidades de saúde. Coisa tá ligada uma coisa fica ligada na outra e eu fico impressionante, você não tem noção. A minha maior reclamação hoje, a minha maior demanda depois da saúde é os terrenos sujos. São muitos em Bauru. Eu quero ter números, mas já posso adiantar que eu ouvi falar que existe mais de 20 mil terrenos particulares para ser notificados, para multar, para ser limpados em Bauru. E mais de 3 mil públicos. Então, quer dizer, precisa pegar, ver esses números certinho e ver o que dá para fazer. Será que não tem uma solução? Será que não dá para vender? Será que não dá para construir algo ali? Será que não precisa? Porque não pode, é muito terreno parado, muito terreno abandonado, Nelson. A gente está falando aqui das demandas, falamos do município, né, em relação às unidades, a atenção básica, a responsabilidade da prefeitura e, lógico, tem as responsabilidades do Estado, tem fila represada de cirurgia, a gente não consegue fazer exames de 2, 3, 5 anos, você que nos ouve sabe que tem algum parente, algum conhecido nessa situação e o pessoal que precisa de UTI, alguma vaga de especialização, fica aguardando lá na saída das UPAs ou do pronto-socorro, sobretudo. E aí tem audiência com o secretário estadual da Saúde. Então a gente vai atualizar com você essa questão da reunião, mas o importante é passar o recado aqui que não está olhando só para o município, está cobrando o Estado também. Exato, exatamente. A gente vai estar em São Paulo com o secretário, né? Vai a Comissão de Saúde, né? E o que a gente vai lá apresentar um documento para o secretário que desses 2 anos do trabalho que foi feito pela Comissão de Saúde, né? Para mostrar lá para o secretário, ó, os números é esses, o que está acontecendo em Bauru é isso. Mostrar para ele que existe 2 filas para tentar unificar essas filas, porque existe a fila do município, existe a fila do estado, então precisa fazer uma unificação para entender exatamente. É inacreditável que os 2 sistemas não estão juntos. E mostrar que tem a questão das pessoas que não atendiam o telefone e o nome já saía da lista de espera. Tem muitas coisas para a gente mostrar para o secretário. Da abertura do HC, manutenção do hospital de base, Manuel de Abreu, CRMI, né, o espaço lá do Hospital Manuel de Abreu para que construa um novo CRMI. Tem muita coisa que a gente vai mostrar em números para o secretário. Secretário, a saúde de Bauru é assim, precisa resolver isso. Bauru atende 68 municípios, sabe? É muito sobrecarregado. Como a gente pode passar 5 dias uma criança aguardando uma internação dentro de uma UPA? Não pode isso acontecer, não pode. Então precisa resolver essas coisas. A gente vai então com números falar com o secretário e espero aí que ele possa nos atender lá e dar ouvidos às nossas demandas. Legal, Júnior Locadora, presidente da Comissão de Saúde, de Esporte, também atua, lógico, com as demandas que vão chegando de você, que escolheu os representantes populares, e é nosso papel fazer a atualização da nossa missão pública. A gente agradece a conversa com o Júnior e vamos estar em cada uma dessas reuniões de comissões e no plenário atualizando para vocês. Eu que agradeço, Nelson, esse espaço que a gente tem aqui para a gente estar mostrando o nosso trabalho, o que nós já fizemos e o que estamos aí para fazer ainda muito ainda nesse restante de mandato aí. E faltou, você pegou a nossa conversa no meio do caminho, quer ver uma das reuniões que a gente falou? Tudo lá na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos.